Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar de um tema super interessante, hemofilia. Pessoal, esse prefixo hemo nos dá a entender que o tema é referente são as questões sanguíneas, vamos falar de questões sanguíneas. A hemofilia é uma patologia caracterizada por uma ausência de proteínas importantes no nosso organismo, proteínas essas que atuam e auxiliam no processo de coagulação. Então vamos pensar. Vocês lembram lá quando eu falei logo no começo da disciplina que nós temos no nosso organismo o chamado mecanismo de compensação. Esse mecanismo de compensação, ele tem a finalidade de fazer com que o nosso organismo ele entre na homeostasia. E o que é homeostasia? É o equilíbrio do organismo. Então, quando o nosso sistema nervoso central e as nossas células de defesa reconhecem que há algo fora da normalidade, eles criam uma série de eventos para tentar reparar. Então, vou dar um exemplo prático a vocês. Quando nós nos machucamos, o nosso cérebro reconhece aquela lesão, as nossas células de defesa reconhecem essa lesão e, em conjunto, vão trabalhar para chegar na homeostasia, no equilíbrio do organismo. De que modo que isso vai acontecer? Eu faço um machucado, um ferimento aberto, uma lesão aberta, e a partir dali, as minhas células vão trabalhar de modo árduo para tentar conter esse sangramento. E o que vai ser muito importante na contenção deste sangramento são os meus vasos sanguíneos que diminuirão o calibre, junto com proteínas importantes que formarão coágulos que contêm ali as propriedades sanguíneas, e estes coágulos farão com que esse sangue ele seja estancado, de modo a evitar que a pessoa tenha uma perda contínua de sangue, o que pode culminar aí a um choque hipovolêmico de repente, né? As hemorragias significativas poderão levar até uma pessoa à morte. Então, este mecanismo é chamado aí um mecanismo de compensação. Então, uma vez que o seu cérebro, o seu sistema imunológico, suas células de defesa reconhecem uma lesão, elas criam uma série de situações na presença de várias vitaminas importantes para que haja ali esse processo de coagulação, de modo a evitar que a pessoa fique perdendo sangue de modo contínuo. Quando a pessoa ela tem esse diagnóstico da hemofilia, ela tem uma deficiência nas proteínas que atuam nesse processo de coagulação. Então, elas ficarão muito vulneráveis a perdas significativas num volume alto de sangue, ou seja, pelo nariz, pela gengiva. Por que o nariz e gengiva? Porque o nariz ele tem vários vasinhos sanguíneos que são bem fininhos, propícios aí ao seu rompimento. A gengiva a mesma coisa, é muito vascularizada. Então, com isso, a pessoa pode perder muito sangue. Então, é fundamental que o nosso organismo ele esteja nesse equilíbrio. Porém, não podemos deixar de citar situações complexas, né? Que quando há uma formação exagerada de coágulos, nós podemos ter a presença dos trombos, né? Uma coleção de sangue em membros inferiores que podem, através da corrente sanguínea, se alojar de repente no pulmão e fazer com que o indivíduo tenha ali uma embolia pulmonar de repente, né? Atrapalhando toda a respiração do paciente e se tornando até um diagnóstico muitas vezes fatal. Então, tudo precisa acontecer dentro de um equilíbrio, numa harmonia. Então, a questão dos fatores de coagulação, eles são extremamente importantes, porque uma vez que você tem uma lesão significativa no seu organismo, né? É uma lesão exposta, onde tem uma perda significativa de sangue, o seu sistema nervoso central, suas células de defesa farão com que o calibre dos vasos diminua, e o calibre dos vasos diminuindo, a perda de sangue será menor, onde
As plaquetas, né, juntamente com proteínas, entrarão em ação a fim de formar um coágulo. Forma-se o coágulo, essa perda de sangue ela é contida e assim o indivíduo ele vai chegar aí ao processo de cicatrização, aonde haverá a aproximação das bordas e outras substâncias cicatrizantes serão aí projetadas a fim de melhorar essa questão da lesão. Então, pessoal, vejam só, todos os mecanismos que ocorrem no nosso organismo têm um fundamento. É a tal chamada homeostase, é o equilíbrio do organismo. Então, todas essas ações reparadoras, elas têm uma finalidade, tá? Então, a hemofilia, o indivíduo, ele sofre, na verdade, ele tem um déficit de propriedades que ajudam na coagulação, ficando muito vulnerável a perdas sanguíneas. Em contrapartida, as pessoas que têm um sangue propenso à coagulação, como eu expliquei para vocês anteriormente, os êmbolos, os acidentes vascular, o acidente vascular encefálico, onde esse trombo pode de repente se alojar no veio, na veia cerebral e a partir dali obstruir esse vaso sanguíneo, né? E de modo o acidente vascular encefálico isquêmico, fazendo com que toda a luz do vaso sanguíneo cerebral não receba oxigênio, não receba o suporte sanguíneo que ele necessita. Então, são situações muito complexas, tá? Então, tudo precisa estar no equilíbrio. Esses fatores de coagulação, eles são importantes a fim de evitar que a gente perca muito sangue, porém, quando esses coágulos, eles são formados de modo exagerado, podem levar até o paciente à morte. Um exemplo, um trombo que pode se desprender e virar uma embolia pulmonar de repente, ou então um acidente vascular encefálico, que é onde essa coleçãozinha de sangue ficará dentro de um vaso cerebral, um vaso sanguíneo cerebral, atrapalhando todo o processo de oxigenação e de perfusão sanguínea. Tá? Então, pessoal, o equilíbrio é tudo. Então, no primeiro momento, nós sempre vamos pensar que todas essas ações de cicatrização, coagulação, são todos mecanismos do nosso organismo a fim de nos defender. Se nós não tivéssemos esses fatores de coagulação, como muitas pessoas têm deficiência plaquetária, né, ou então dessas proteínas, a pessoa fica muito vulnerável. Qualquer cortinho tem aquela perda significativa. Isso acontece muito com as pessoas que tomam os anticoagulantes, né? Por isso que nós temos que tomar esse cuidado com os nossos pacientes que fazem uso dessa medicação, porque existe uma propensão muito grande a sangramentos significativos, principalmente os pacientes idosos, né? Então, nós temos que tomar cuidado de modo a evitar essas possíveis lesões. A pele do paciente idoso também é uma pele muito frágil, então nós temos que nos atentarmos a isso, tá ok? Pessoal, daqui a pouquinho eu venho com outro tema, porque pra mim não tá bom não, pra mim tá pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta com outro tema.